Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é dia 2 de outubro, 15h30. Estamos começando o Momento Bom Samaritano, né? Hoje está um calor enorme, pensei até pôr um filtro de incêndio aqui na minha live, porque, entendeu? Tá um calor assim enorme aqui em casa. E olha que os ventiladores estão todos ligados, né? Então você imagina como é que tá a coisa. Oi, Fátima, paz e bem. Tava falando, Fátima, que eu quase pus... que calor, exatamente. Sabe, Fátima, eu quase pus um filtro assim de foguinho, entendeu? Porque tá muito quente, entendeu? Tá muito quente. 42? Meu Deus do céu. Né? Oi, Gaioso, tudo bem? Conta aí pra gente, Gaioso, aí no teu lado, aí no Grajaú. Tá quente ou não tá quente? Né? Eu quase que pus um filtro aqui, sabe, Gaioso? Com foguinho assim, saindo foguinho pra tudo quanto é lado. Paz e bem, Gaioso. Porque tá muito quente. Aí eu tô falando, a gente tá assim. Fátima, tô passando mal de calor. Fátima, olha, você sabe que eu falei assim, eu vou tomar um banho antes da live. Aí eu liguei assim a água fria, né? Olhei assim, coloquei a mão, não, a água tá morna, eu não vou tomar banho não. Deixa só o banho da manhã, porque eu tomei banho cedinho, 5 horas da manhã, entendeu? Aí 5 horas da manhã a água fria tava fria. Fria foi tomar um banho agora, a água fria tá morna. Não, né? Eu olhei assim, não vou não. Realmente está muito quente, né? É uma coisa de louco. Tem que beber muita água, hein, Fátima? Tem que beber muita água hoje. E Gaioso, você tá bebendo água, rapaz? A água fria tá quente, igualzinho aqui. É igualzinho aqui. Não tá dando pra nada, não. Miriam! Paz e bem, Miriam. Miriam, nós estamos aqui tudo reclamando do calor, Miriam. Aqui em Laranjeiras, acho que está dando 42, 43, está um negócio assim. Isso, é mandar todo mundo beber água mesmo, né? Gaioso está falando que na área dele está frio, só 41 graus. Mira, um sol para cada um. Meu cunhado fala isso, meu cunhado, meu Gilberto, um dos meus cunhados, pessoa maravilhosa, fala isso, um sol para cada um. Oi, Fátima, paz e bem. Djalma, Doraci, paz e bem, Djalma e Doraci. O Djalma, eu acho que ele deve ter um ventilador em cima dele. Tá entendendo? Se eu bem conheço o Djalma, ele tem um ventilador em cima dele. Aqui tá tão quente que até as maritacas estão sossegadas. Tão quente que tá. Né? Algarte, paz e bem. Algarte, a nossa esperança é você. Conta aí pra gente, Algarte. Tá fresquinho aí no seu lado ou tá um calor? Assim, porque aqui no Rio, entendeu? Nós estamos desconfiando que tem um sol para cada um, entendeu? Maritacas estão quietas. Então, as meus pobres coitados devem estar escondidas em algum canto, porque está muito quente. Entendeu? Fresquinho. O ar da ventilação está quente, fresquinho.
Pessoal, a nossa esperança, entendeu? É que pelo jeito amanhã vai estar mais fresco, porque lá para os lados do Algarve está mais fresco, então aqui deve estar mais fresco amanhã. Ai, meu Deus do céu. Só 38 graus. Ai, meu Deus do céu. Algarve, uma das Fátimas viu 42 no termômetro, entendeu? 42 no termômetro. Você sabe que eu antigamente preferia o frio. Atualmente eu fico com uma situação seguinte. Para mim, a temperatura tem que ser entre 26 e 28 graus. Tá entendendo? Oi, Denise. Paz e bem. Eu acho que a temperatura tem que estar entre 26, 28, 29 graus. Porque quando está muito frio, os nossos irmãos na rua, eles padecem muito. Quando está muito quente, eles padecem muito também, né? Ah, foi no Jornal da Globo, 42 graus, né? Ah, então aqui em Laranjeiras deve estar uns 43, 44, entendeu? Porque quando o jornal mostra 42, a gente está em 43, 44. Coisa de louco, né? Bom, pessoal, vamos começar? Vamos nós? Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como essa, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Enquanto eu estava fazendo a minha fala, Maria Alice chegou. Paz e bem, Maria Alice. É muito interessante, porque agora há pouco a gente leu Lucas, e Lucas conta esse mesmo momento, né? Ele conta essa mesma coisa, e aí tem um problema, sabe? Porque tem umas pessoas que confundem a inspiração com um ditado. Então alguém vira para mim e fala assim: mas Bernardo, tem uma inconsistência, porque Mateus disse que os discípulos foram lá e perguntaram para Jesus, e Lucas disse que Jesus pegou o que eles estavam pensando e respondeu. Então a Bíblia tem uma inconsistência. Pessoal, vamos entender bem uma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita segundo a capacidade do ser humano e segundo a compreensão e a cultura de cada ser humano. Tá? Então a gente tem que entender que a coisa é o seguinte: Deus revela as coisas para os homens e os homens escrevem segundo a forma que eles são capazes de escrever, né? Se eu pedir para vocês, por exemplo, se eu virar para as pessoas e explicar, por exemplo, como é feita a cicatrização de uma ferida, né? E pedir depois para vocês escreverem, vocês provavelmente escreverão a mesma coisa, mas com algumas diferenças, com algumas visões um pouco alteradas. Por quê?
Porque cada um vai entender uma coisa de um jeito ou de outro, né? Então, é muito interessante que haja pequenas diferenças no texto, porque mostra que, de fato, isso é um texto que foi escrito e não um texto que foi copiado. Entendem isso? Né? O texto que Mateus escreveu é a visão que ele teve desse episódio. O texto que Lucas escreveu a partir do que alguém contou para ele. E alguém, talvez, possa até ter sido Mateus, pode ter sido Paulo, pode ter sido Pedro, né? João, não sei. Né? Esse alguém, quando falou, não achou importante dizer que os discípulos perguntaram. Entendem isso? Isso é importante, pessoal, que a gente não pode ficar achando que isso é um ditado, né? Então, isso é a primeira coisa. Mas aqui a gente tem que prestar atenção, porque existe aqui uma grande tentação, né? E essa tentação é maior nos dias de hoje do que era naquela época. Hoje, a tentação é maior do que era naquela época. Nem tudo que era anterior era melhor do que é hoje. Por exemplo, hoje em dia, se você for assaltado, o assaltante primeiro te vira assim, perdeu o Playboy, né? Passa a grana. Se você não passar a grana, ele vai virar para você e falar, se tu não passar, eu vou te dar uma porrada, vou te bater, vou te dar um tiro. Se você ainda resistir, ele vai lá e ataca você. Né? É por isso que se diz que são sinóticos. É mais ou menos isso. Né? Os evangelhos, os 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, são sinóticos, porque eles se conhecem, eles conversam entre si. Né? Então, existe um primeiro evangelho de Mateus, né, chamado Fonte Q, também chamado Logias de Mateus, ou seja, frases de Mateus, ditos de Mateus. Né? E a gente não tem esse texto. E esse texto foi escrito por Mateus, lido por Marcos, e Marcos usou esse texto para construir o seu evangelho. Tá? Então, Marcos pegou o que ele conheceu de Jesus, mais o que Mateus escreveu. Tá? Lucas conversou com o evangelho de Marcos, ele leu o evangelho de Marcos. Tá? Posteriormente, Mateus viu que Lucas e Marcos estavam escrevendo, resolveu escrever uma nova edição do evangelho dele, baseado na Logias de Mateus, ou na fonte, como alguns chamam, no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas. Depois Lucas viu o novo evangelho de Mateus e deu ainda uma arrumadinha no evangelho dele. Sendo que Lucas conversou com algumas pessoas também, como Paulo, Pedro e Maria. Tá? Então, eles são sinóticos porque eles têm uma síntese, eles têm uma fonte em comum a todos eles. Tá? João é que correu por fora. Né? Então, como eu estava falando, a dinâmica do assalto hoje, se anuncia o assalto, ameaça o sujeito, se ele não reagir, se ele não atender, você dá um estabefe, ou enfia uma faca, ou mata ele. Na época de Jesus, o assalto não era bem assim. Tá? O bandido já chegava atacando a pessoa. Por isso que as pessoas andavam em caravanas. Porque quando elas estavam na rua, fora das cidades, inclusive fora da cidade, se você matasse alguém, não era crime. O crime só existia dentro da cidade. Então, o pessoal tinha que andar em caravana. O assalto era muito mais violento do que hoje. Só que essa tentação que nós estamos vendo aqui, ela é pior hoje do que era antes. Que tentação é essa? É a tentação da grandeza. Né? Vamos falar sério, pessoal. A tentação da grandeza é uma desgraça. Né? Ninguém quer ser Messi. Todo mundo quer ser o melhor Messi do mundo, quer ser o melhor coordenador de Messis do mundo. Ninguém
quer ser diácono, todo mundo quer ser o arquidiácono, o primeiro diácono da diocese, o maior de todos, o poderoso, aquele que até o bispo consulta. Não é? Pode falar que é verdade. Todo mundo é tentado por isso. Né? Eu posso dizer para você que qualquer um é tentado por isso. Eu já fui tentado por isso várias vezes. Nossa Senhora da Penha, se eu ver as vezes que eu parei e pensei, podia fazer tal coisa, que eu ia ficar muito poderoso, ia ficar famoso, ia ficar isso. Pessoal, todo mundo quer assim. Né? Vamos falar sério. Né? E os discípulos não eram diferentes. Eu fico imaginando quando Jesus falou que Pedro ia ser a pedra da igreja, o que deve ter rolado de confusão, e o que Tiago e João devem ter ficado, né? Não pode, sou eu, entendeu? Filipe era muito vaidoso, não, o melhor sou eu. Deve ter rolado ali uma... E aí o que acontece, né? Exato, Diácono Juan, conheci. Entendi o que você falou, Maria Alice. Concordo. Né? A gente tem que entender que isso é uma grande verdade. Existe isso. E os discípulos eram assim. Né? Até porque na cultura do judeu da época, quanto mais poderoso, quanto mais rico, quanto maior quantidade de terras, quanto maior o número de filhos, mais você seguia a aliança. Né? Hoje em dia, não é a teologia da aliança, né? Mas nós vivemos uma sociedade que se você tem uma casa, se você tem um apartamento de 1 quarto, e eu tenho um apartamento de 2, eu sou melhor que você. Né? Aí a Maria Alice tem um apartamento, a Maria Alice tem uma casa. Aí a casa da Maria Alice é maior do que o meu apartamento de 2 quartos, ela é melhor do que eu. Aí a Fátima tem uma mansão, né, com 10 quartos. Aí ela é melhor do que nós todos. Aí vem o Gaioso e tem uma fazenda. Aí ele é melhor do que todos os outros, porque quanto mais você tem, mais você é. Nós fomos educados assim, né? Nós aprendemos isso. Né? Você precisa ter sucesso, você tem que trocar de carro todo ano. Você precisa ter sucesso, você tem que ter a TV de não sei quantas polegadas, com não sei o que, ultra alta resolução, senão você não é nada. Então nós fomos educados assim. Né? E isso reflete na nossa vida na igreja. Né? Ninguém quer ser o sujeito que faz, todo mundo quer ser o sujeito que manda. Quanto mais importante a pessoa, melhor. Né? Não é assim que a gente pensa? Não é assim que ensinam pra gente? Não é? Estão entendendo o problema que a gente está convivendo? A dificuldade que a gente está enfrentando? E os apóstolos estavam na mesma vibe, na mesma forma de pensar. Então eles olharam assim e falaram: quem é o maior no reino do céu? Sou eu? Não sou eu. Eu sou eu, Pedro, porque eu sou a pedra, entendeu? Sou eu, João, o discípulo amado, sou eu. Aí o que Jesus faz? Em verdade, eu vos digo, se vocês não se converterem, essa palavra é muito importante, pessoal. Olha bem, não é comum essa palavra no Evangelho. Quando ele fala, ele está falando da necessidade de uma mudança mesmo. É preciso que vocês mudem. Se convertam. E qual é a conversão que eles pedem? Ele pede para você estudar, conhecer profundamente a Bíblia, ser uma pessoa que sabe tudo do Código de Direito Canônico, ser um teólogo. Não. Se você não se converter como uma criança, você não entra no reino dos céus. Sabe, e às vezes algumas pessoas fazem uma
uma exegese, né, uma interpretação aqui, que eu até entendo, mas eu acho que é insuficiente. Né? Oi, Maria Lúcia, paz e bem. Qual é a exegese que o pessoal faz? A criança é simples, a criança ela é alegre, ela acredita no pai. Eu entendo essa exegese, eu entendo essa forma de você ler, não está errada. Mas eu acho que a gente precisa ir um pouco a mais. Né? Nossa comunidade eclesial que está aqui tem que ir um pouco a mais. Por quê? Porque existe uma contraposição muito forte aqui e que a gente não pode ignorar. Né? Paz e bem, Maria Lúcia. Qual é a contraposição? Nós estamos diante dos discípulos mais próximos de Jesus. Né? Porque para eles estarem dizendo quem é maior no reino dos céus, ele está falando com aquele grupelho ali, o menor grupo possível. Ele não está falando com um grupo enorme, não. Tá? Então esses já eram conhecidos pelos outros como pessoas importantes. E eles estão querendo discutir quem é o mais importante. E aí Jesus traz para o meio deles uma pessoa. Não traz uma pessoa, traz uma criança, é verdade. Como é que é, Bernardo? Uma criança não é pessoa? Não. Na época, não era pessoa. Mas se lembra da multiplicação dos pães? Alimentou 5.000 pessoas, além dos homens e crianças, além das mulheres e crianças. Então, ele trouxe uma criança para o meio deles. A criança não era nada naquela época. A criança não era sujeito de direito, ou seja, não tinha direitos propriamente ditos. A criança não tinha uma representação na sociedade, né? Ela não dava pitaco, tá entendendo? Então ele vira e fala assim: vocês que querem ser grandes, poderosos, fortes, vocês estão errados. Vocês têm que ser nada. Esqueçam o poder. Esqueçam a grandeza. Esqueçam o ter. Né? Esqueçam. Ele fala. Né? Dom Pedro Casaldáliga, ele tem uma frase muito bonita. Gaioso, procura aí para mim. Né? Nada querer, nada ter, sobretudo nada matar. Uma coisa assim. Procura aí para mim, posta aqui para gente, Gaioso. Quebra esse galho aí para mim, você que está. Né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante. Está entendendo? Né? O que é importante? O que Jesus está virando e dizendo aqui? Que nós temos que nos converter para os pequenos. Nós temos que entender que não é a grandeza que fala sobre Deus. Não é a força que fala sobre Deus. Não é o poder que fala sobre Deus. Se Deus quisesse ter poder, força, grandeza, ele tinha. Porque ele é absoluto. Então ele teria isso. Mas não é isso que ele quer. Se ele quisesse que seu filho nascesse no maior de todos os palácios, ele nascia. Tá? Mas ele quis que o filho nascesse num estábulo, que o berço dele fosse um coxo de comida. Porque não é através desses valores do mundo, e aqui eu estou usando, não é São João da Cruz, não, é Dom Pedro Casaldáliga. Né? Depois, se for o caso, eu acho, não tem problema não. As coisas assim ele quer claramente que a gente se esvazie dos valores do mundo. E aqui eu estou usando o termo mundo como João usa. Mundo é tudo aquilo que nos afasta do plano da salvação. O que nos afasta do plano da salvação é a sede de poder, é a sede de ter, é a sede de mandar, é a sede de ser importante. Né? Não é à toa que a igreja tem a opção pelos pobres. Né? Se vocês pegarem os documentos de Medellín, de Puebla, Medellín, Puebla não fala nem da opção
preferencial pelos pobres. Medellín Puebla fala da opção pelos pobres. Não é preferencial. Entende a diferença? E isso não é à toa. É porque o pequenino da nossa sociedade hoje é o irmão pobre. É o irmão preso. É o irmão doente. É o irmão mendigo na rua, que deve estar morrendo de sede e que, se chegar agora num bar e pedir um copo d'água, vão negar para ele. É o meu irmão preso que está numa cela que devia ter 40 pessoas e tem 60, 80, com pouco ar. Então deve estar abafadíssimo. E que ele não tem direito a tomar um banho. É com esses que está Jesus hoje. E nós temos que entender que nós temos que nos tornar pequenos. No domingo passado, a segunda leitura, né, Paulo fala assim, Jesus não se pegou a sua condição divina e esvaziou-se. Ele retirou de si toda a dignidade e viveu como um ser humano. E foi obediente até a morte de cruz. Ele se esvazia. Né? É tão bonito quando você vê os santos que têm a coragem de se esvaziar. Né? São Paulo, um homem forte, com posses, educado pelos melhores rabinos da época. Né? Nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada matar. Olha aí, ó. É essa frase mesmo, Galhoso. Né? São Paulo era um homem de um status tremendo para seguir Jesus. Ele virou uma situação horrorosa, rejeitado por todos, caçado por todos, desrespeitado por todos, perdeu toda a sua grana, toda a sua fortuna, todo o seu status e acabou morto. Né? São Damião de Molokai, né, chegou ao reino do Havaí, super respeitado, europeu, homem de posses, e terminou na ilha de Molokai morto de lepra, né, com partes do seu corpo faltando, porque ele viu que o irmão leproso, desprezado, o irmão que estava sendo jogado, abandonado à morte na ilha de Molokai, era aquele que ele precisava cuidar. Né? Nós precisamos entender que a nossa vida é uma vida onde nós temos que nos esvaziar, nós temos que nos tornar pequenos. Não vamos aceitar tudo e qualquer coisa para que nós sejamos grandes, e nesse sentido é sobretudo importante não calar. Não podemos nos calar diante do mal, da injustiça, daquilo que fala contra a criação, contra Jesus. Agora domingo é dia de São Francisco de Assis, né? E São Francisco, ele começa o canto das criaturas falando: louvado seja meu Senhor por minha irmã Mãe Terra, na qual vivemos e que nos governa, nos dando seus frutos. Então nós não podemos nos calar quando alguma coisa agride o ambiente. Até porque, ao agredir o ambiente, agride também os homens. Agride também os homens. Né? Nós não podemos entender que nós precisamos possuir feito uns loucos, e para que a gente possua tudo, falte tudo para tantos. Né? Eu não estou falando do salário que a gente tem, não, porque o que a gente tem não é nada. Né? Tem gente que gasta um almoço que a gente ganha num mês. Tá entendendo? Tem gente que pede vinho, uma garrafa de vinho, que é o nosso salário. É maior do que a aposentadoria de boa parte desse país. Tá entendendo? Então a gente não pode pensar nisso. Como a gente não pode também transformar
a nossa ação na igreja como uma busca para ser o maior na igreja, o maior no reino, o melhor de tudo. Vamos nos esvaziar, vamos nos tornar simples, como uma criança. Vamos ser como uma criança naquela época, que ninguém dava nada por eles. Porque nós não precisamos de graça, não precisamos de glória, não precisamos de elogios, não precisamos de força e poder. O que nós precisamos para seguir Jesus é amar. Amar e amar. E como eu sempre digo, quando vocês não souberem o que fazer para seguir Jesus, amem. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso, né? Agradeço ao Gaioso que puxou aí a frase de Dom Pedro Casaldáliga: nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada matar. Né? Me lembra muito uma franciscana amiga minha, eu gosto muito dela, a Moema. A Moema, quando a gente estava no sínodo, né, preparando, ela tinha acabado de chegar do sínodo para a Amazônia. O sínodo acabou no domingo, na segunda-feira ela estava conversando com a gente. Né? E aí ela falou assim, a gente precisa se converter integralmente a Jesus. Por Jesus a gente vive, por Jesus a gente morre, mas por Jesus a gente nunca mata. Né? Como Santa Teresinha, exato, né? Como Santa Teresinha, né? Exatamente. Né? É preciso que a gente, né, no coração da igreja seria amor, né? É necessário isso, é necessário. A gente sabe, se a gente realmente optar pelo amor, né, a gente vai produzir uma coisa muito boa na vida, né? A gente, às vezes, eu falo isso para as pessoas, né? Eu tanto que, assim, acho que a gente tem que escolher fazer essas coisas, né? Tem que escolher seguir em frente, escolher algumas propostas, né? E às vezes é difícil mesmo, pessoal, né? Fátima achou a reflexão linda. Depois eu vou ouvir no IGTV, porque vocês sabem, pessoal, eu vou falando assim e eu às vezes nem sei, né? O Gaioso escreveu uma reflexão no blog dele, Diaconia da Palavra, blogspot.com, né? Está lá escrito no blog dele. Deem um pulinho lá para ver. O Gaioso escreve, eu não escrevo. Eu me preparo, não pensem que eu não me preparo. Logo após as laudes eu faço a leitura do Evangelho, paro, penso o que eu vou falar, né? Mas assim, quando eu começo a falar, eu não tenho voltando assim o que vem passando na cabeça, né? É claro que eu tenho uma preparação, eu tenho conhecimento, né? E eu aprendo muito com você. Que bom, que bom. Né? Sabe, eu acho que isso é uma opção, né? Cada irmão tem o seu caminho, a sua forma de agir no mundo, né? Então, existem pessoas, por exemplo, que são catequistas e são catequistas maravilhosos. Né? Tem pessoas que são introdutores no rito de iniciação cristã dos adultos, que são pessoas maravilhosas, né? Nós temos pessoas que trabalham com o grupo de Crisma, que trabalham com a pastoral da família. Cada um tem o seu jeito, a sua forma, né? Cada um tem a sua avaliação, né? A companhia de vocês é, sobretudo, amor. Sabe, Maria Lúcia, eu penso, né, que o único motivo que a gente tem essa comunidade eclesial que a gente tem aqui, né, que é um grupo pequeno, mas para mim o que é bom nesse grupo não é que ele seja grande, não, é que está todo mundo que está aqui porque se ama, está entendendo? Está todo mundo aqui que se conhece, gosta um do outro, né? Mesmo não estando um do lado do outro, né? A gente se gosta, a gente está um perto do outro, né? A gente quer
muito bem em cada um de nós, né? Acho que o amor é o que nos une, né? Inclusive no Atos dos Apóstolos se fala isso, vejam como eles se amam, né? Bom, pessoal, vou me despedir de vocês. Amanhã, né, 15h30 a gente se vê de novo. Quando terminarem aqui, deem um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Hoje é dia do Santo Anjo da Guarda. Vocês rezaram a Deus por ele? Pediram? Agradeceram? Você se sente acolhida, Maria Lúcia? Que bom, que bom! Sabe, Maria Lúcia, eu acho que a gente tem que acolher as pessoas, né? Eu acho que as pessoas têm que... Se a gente que segue Jesus não está acolhendo, a gente tem que repensar o nosso segmento, né? Hoje uma pessoa parou de falar mal de Padre Robson para mim, que eu orasse por ele, porque ele é homem e pecador como nós. Tá, entendi. Mas sabe, eu não entendo, eu fico olhando assim, né? Eu acho que é o seguinte, né? A gente tem que sempre pensar uma coisa, né? Vamos pensar assim, quando os discípulos de João Batista chegaram para Jesus, falaram assim, o João Batista pediu para perguntar para você se você é o Messias ou se eu devo esperar outro. E Jesus respondeu assim, diga para ele o que vocês veem. Vocês estão vendo os cegos vendo, os leprosos sendo purificados, os coxos andando. Né? Pessoal, a gente tem que ver o que as pessoas estão fazendo. Porque pecador, todo mundo é pecador. Né? O Papa Francisco já disse que ele é pecador. Então, pecador todo mundo é. Né? Eu acho que a gente tem que entender qual é a nossa opção. Qual é a forma que a gente vai andar no mundo. Né? A gente tem que andar no mundo pregando amor, né? Respeitando a dignidade das pessoas e ser sempre mais fracos. Né? Bom, pessoal, vou deixar minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eu falei da pecadora para ela. Entendi. Fez bem. Boa colocação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Hoje e sempre desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, fiquem protegidos. Usem a máscara. E o Senhor sempre estará convosco. Tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Abração.